fazer, eu faria. Mas eu não sei. Glória a Deus. Vamos ao livro de Provérbios. Provérbios capítulo 7, versículo 14. E eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta e nos acompanhasse em outros textos. Quero pedir ajuda ali do nosso operador de som. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 14. Apenas um versículo do livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Glória a Deus. Bom seria que a vida fosse feita só de montes e nunca de vales, só de flores e nunca de espinho, só de brisa e nunca de tempestade. Bom seria que fosse assim, mas não foi assim que Deus fez. Não foi assim. Por isso, Salomão, com a sabedoria que pediu e Deus lhe dera, ele fala no dia da prosperidade, que você, que eu, que nós pudéssemos gozar do bem, se alegrar, festejar, celebrar. Mas nos dias da adversidade, devemos refletir, considerando que Deus tanto fez um como o outro. E é exatamente neste texto que nós queremos trazer aos amados irmãos 3 conselhos para que você possa resistir nos dias maus. Não é presságio de que vai haver esses dias maus, não é presságio. Mas é uma realidade. E que nós, tudo o que precisamos é estar prontos para enfrentar estes dias. É como o arrebatamento da igreja, que alguns pregadores dizem que a igreja ou quase ninguém prega ou ninguém fala. Isso não cabe aqui no Rio Largo, porque nós sempre falamos e sempre pregamos. Glória a Deus. Contudo, tudo quanto nós precisamos, primeiro do conhecimento de Deus através da palavra, e a palavra diz, acerca deste dia, no tocante ao tempo ninguém sabe, ninguém. Glória a Deus. No tocante à vinda, sabemos que será de forma inesperada, no momento em que ninguém está esperando, ele virá como o ladrão ou como ladrão. Glória a Deus. Contudo, nós sabemos que os dias maus têm chegado e que a vinda do Senhor se aproxima cada vez mais. E o que devemos fazer, tudo o que eu e você podemos e devemos fazer, é estar prontos, é estar preparado. Então, quando Salomão fala neste dia, que deve ser considerado
que é o dia da adversidade. A gente se volta para a palavra, do mesmo livro de Provérbios 11, 14. Mesmo Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nas multidões dos conselhos há segurança. E não há conselho melhor e maior do que o da palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, que é um ser espiritual, mas é real, e está no mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, não é você, é ele, fugirá de vós. Resistir é um ato de suportar, é aguentar. Glória a Deus. É estar pronto para dizer não a tudo ou qualquer coisa que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem, em outra tradução diz cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem ama a Deus aqui? Eu perguntei, quem ama a Deus aqui? Deixa eu dizer uma das características do amor. Quem ama deseja sempre estar perto, estar ao lado da pessoa que se ama. Glória a Deus. Quem ama quer sempre o bem do ser amado. Quem ama está pronto a ir em nome deste amor até a morte. Será que estamos por Jesus? E esta noite, com este texto, eu quero lhe dar 3 conselhos. Eu disse quantos? 3 conselhos. Glória a Deus. Para quando a adversidade bater na sua porta. Eu estive em uma cerimônia fúnebre de uma irmã que havia perdido a mãe e em uma idade bastante avançada. Mas aquela irmã, ela desmereceu o Evangelho. Ela desmereceu tudo quanto ensinou e pregou durante muitos anos. Ela era uma dirigente de círculo de oração. Na hora da cerimônia, ela deu um escândalo. Glória a Deus. Ela começou a gritar desesperadamente. A mãe estava no caixão e ela gritava desesperada. A mãe era crente e ela desmaiava, desmaiava de novo e gritando: minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Eu fiquei estarrecido. E eu me perguntei, porque não era o momento de falar com aquela irmã naquela condição. E eu me perguntei, o que uma pessoa
não evangélica, no momento como aquele, pensou do evangelho, da igreja, do próprio Deus, do próprio Cristo. Essa irmã, ela não estava preparada para o dia da adversidade. E ela agiu como um pecador que não tem nenhuma esperança. E que o melhor da vida é o estar entre os homens. Aquela irmã, a partir daquele momento, ela não tinha nenhuma condição moral, nem espiritual de pregar ou falar sobre o céu, nem dizer que o céu era bom. Porque se o céu fosse bom, para ela, ela não estava naquele desespero, porque a mãe estava no céu. Como é que eu posso entrar em pânico, em desespero, porque alguém que eu amo foi para o céu? Não. Eu devo sim, dentro dos meus sentimentos, chorar pela irreparável perda. Sim, Senhor. É natural, é normal, porque estamos ainda no corpo de carne. Mas entrar em parafuso, entrar em pânico e desespero, cair, levantar, desmaiar, dizendo que Deus não levasse, até parecia que não era Deus que estava levando. Foi uma coisa muito triste. Então aquela pessoa demonstrou com as suas atitudes que não conhecia a Deus, não acreditava no céu. Estava entre os céticos que diz morreu, acabou. E esta noite eu quero te dar, segundo a palavra, 3 conselhos. Primeiro é você buscar ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Primeiro conselho de Deus para a sua vida nesta noite é buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Isaías 55, versículo 6, o profeta alça a sua voz e diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Esse está perto significa a manifestação da presença de Deus na vida daqueles que Ele servem. Glória a Deus. Uma pessoa não pode invocar ao Senhor se não sentir a presença do Senhor. Uma pessoa não tem força de glorificar a Deus se não estiver perto do Senhor. Uma pessoa não tem ânimo espiritual se não estiver na presença de Deus. Uma pessoa não tem uma alegria espiritual de dentro para fora se não estiver na presença de Deus. Buscar ao Senhor significa procurar diligentemente. Buscar ao Senhor significa descobrir os seus mistérios. Buscar ao Senhor significa esforçar-se até achar. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, quando os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, essas 3 grandes e poderosas nações se unem para destruir a Judá. Porque o povo de Deus em todo tempo e época, eles foram perseguidos para serem exterminados, como está sendo agora pelos Amais. Mas a palavra de Deus diz que quando eles se reuniram para destruir Israel, glória a Deus, e se armaram e vieram ao encontro de Israel. A Bíblia diz que o rei era Jeosafá. E a Bíblia diz que Jeosafá temeu, e não era por menos, eram 3 nações. E Jeosafá temeu, mas do seu temor,
a primeira atitude de Jeosafá foi buscar ao Senhor. Era o dia da adversidade. O dia da adversidade na minha e na sua vida pode ser o dia que de repente você recebe a triste notícia que está com uma doença terminal para a morte. Quando um parente seu vai morrer, é decretado pela medicina. É o dia da adversidade. É quando a sua empresa abre falência. É o dia da adversidade. É o dia, meus amados e queridos irmãos, quando você perde o emprego em tempo de crise e você não tem outro meio de sobrevivência. Isto é dia da adversidade. O dia da adversidade, ninguém pode impedir que ele chegue, mas o Senhor pode dar livramento na hora que ele chegar na tua porta. Buscai ao Senhor. Glória a Deus. E Jeosafá pôs-se a buscar o Senhor, mas ele percebeu que não foi suficiente. Então ele proclamou um jejum para toda a nação, para todo Judá, do mais velho a mais novo, e todos começaram a fazer sacrifício ao Senhor. Se reuniram para buscar o Senhor em oração, que é o que nós estamos precisando no momento dramático em que a nossa nação está sofrendo, e não pouco. Aleluia. E meus amados e queridos irmãos, e quando eles estavam ali em oração e jejum, a Bíblia Sagrada vai revelar que o Espírito Santo de Deus desceu. Eu disse, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Eles quem? Os que estavam prostrados, os que estavam em oração, os que estavam em jejum. O Espírito Santo veio sobre ele, e quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele tomou Jaaziel, e Jaaziel levantou-se no meio da congregação e falou da parte de Deus e disse: ó rei Jeosafá, você não precisa ter medo destas nações que estão vindo contra você. Eu quero que você saiba que esta peleja não é sua, esta peleja é do Senhor. Eu quero dizer que no dia da adversidade é o dia de oportunidades de você buscar ao Senhor. Tem pessoas que entram em pânico, tem pessoas que ficam desesperadas, tem pessoas que choram, se descabela, grita, não sei o que fazer, e agora, e agora, e agora? Aleluia, escute. Respire 3 vezes, que você vai lembrar que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai lembrar que o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você vai lembrar que o Senhor falou que os teus inimigos não prevalecerão contra você. Que você vai lembrar que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será abalado. O problema é que o medo tira o foco. O medo neutraliza o sistema nervoso e você
de repente, desaprende tudo quanto aprendeu. Josafá, segundo Crônicas 20 e versículo 12, ele falando, orando ao Senhor na adversidade, ele disse: os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Josafá foi à casa de Deus. O dia mau havia chegado. Aleluia. Mas Josafá era um servo de Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. E ele sabia que em Deus ele era mais do que vencedor. E quando Deus levanta o profeta disse: olha, Josafá, não é tua esta peleja. Em outra, vou traduzir: este problema não é teu, este problema é meu. Em outras palavras, Deus disse: fique tranquilo, deixe comigo. Escute, olha para o irmão que está ao teu lado, diga: o teu Deus não morreu, Ele está vivo. A primeira coisa, o primeiro conselho é buscar ao Senhor, Isaías 55 e 6. Segundo conselho é confiar no Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Salmo de número 121, 125, versículo 1, digo, 125, primeiro, que está escrito: os que confiam. Quem confia aqui? Quem confia aqui em Deus? Quem confia no Senhor? Mas é confiar mesmo, incondicionalmente. Porque há pessoas que dizem que confia, mas coloca os obstáculos. Não. Glória a Deus. Quando Jesus andou sobre o mar revolto da Galileia, os discípulos começaram a gritar dizendo: é um fantasma. Jesus disse: não é fantasma não, sou eu mesmo. Aí Pedro disse: se és tu, mande que eu vá até onde o Senhor está. Ele estava onde? Andando por cima do mar. Aí Pedro disse: mande que eu vá. Glória a Deus. Isso sabe o que quer dizer, o que significa? Se tu podes, eu também posso. E o que a Bíblia diz? Diz que tudo, eu disse tudo o que é possível. A quem? Aquele que crê. Se você crê, você pode. Aí Jesus disse: venha. E ele não teve dúvida, pulou do barco para o mar e não afundou. Por quê? Porque ele pulou cheio de fé. E ele andou na direção de Jesus. Agora escute e pasme. Enquanto ele andava olhando para Jesus, ele continuava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou na água, ele afundou. Olha para o irmão outra vez ao teu lado, diga: não tire os olhos de Jesus. Caminhe olhando para Jesus. Corra olhando para Jesus. Diga: se tirar os olhos de Jesus, profetiza para ele: se tirar os olhos de Jesus, afunda. Oh, aleluia. Confiar significa crer incondicionalmente, significa acreditar. Já falei, já contei isso um dia. Eu vou trazer à memória aos irmãos do alpinista, que resolveu escalar uma montanha, uma das mais altas,
e levava consigo nas costas a bandeira da sua pátria, para ao chegar lá em cima, colocar a bandeira para dizer que um americano atingiu o topo daquela montanha. E ele começou a subir, começou pela manhã, entrou pela tarde, subindo, veio a noite, começou a tarde caindo e escurecendo e tornando-se mais fria, e de repente um descuido, um deslize, e ele rolou montanha abaixo. E ele entendeu que iria morrer. Era uma altura que era impossível alguém escapar numa queda livre. Porém, todos os alpinistas têm uma corda guia. E num dado momento, ele enrolou a corda guia na mão, no braço, e ficou preso nela. Glória a Deus. Só que já estava escurecendo. E ele não conseguia ver um palmo além do seu nariz. E ele ali sozinho, ele começou a ver o seu fim, a ver a sua morte. Mas dali nasceu uma esperança. E ele começou a gritar: Jesus, bem alto. Aquele homem não acreditava em Deus. Mas naquele momento, a única solução que ele achou em poder escapar, a única esperança, era o Jesus dos crentes que era tão falado. E ele começou a gritar: Jesus, Jesus, se tu existes, salva-me que eu vou te seguir. Jesus, se tu existes, salva-me. Senhor, tu pode me salvar, eu te sirvo. Aí ele ouve uma voz que dizia: você acredita que eu posso lhe salvar? Ele se encheu de esperança e gritou com toda a força dos seus pulmões. Disse: sim, Jesus, eu acredito. Houve um momento de silêncio, depois a voz voltou a falar. Disse: então, solte as cordas. O que você acha? Você soltaria? Ele disse que acreditava. Mas na hora que o Senhor disse: solte as cordas, ele fez silêncio e agarrou-se mais ainda aquelas cordas. Amanhecendo o dia, a equipe de resgate estava já lhe procurando durante toda a noite. E amanhecendo o dia, o encontraram segurado em uma corda, petrificado. Ele estava morto a 1 metro do chão. E ele morreu por uma única razão: não acreditou no Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele falou com a boca, com a mente, mas o seu coração estava distante do Senhor. Na verdade, ele não estava acreditando no que as suas palavras falavam, porque o Senhor mandou que ele soltasse as cordas e ele não teve coragem. Lucas 1:37, o anjo responde para Maria: para Deus nada é impossível. Nada. Deixa eu dizer outra vez que você não entendeu. Para Deus nada há impossível. Porque o anjo deu aquela mensagem? Porque a primeira foi que ela ficaria grávida e teria um filho. E ela duvidou, dizendo: como pode ser isso? Eu sou virgem. Glória a Deus. Aí o anjo disse: para Deus não existe impossível.
Você pode ter a luz de um filho, pode ter a luz de gêmeos, de trigêmeos, e continua virgem. Glória a Deus, porque Deus é Deus do céu, Deus na terra, Deus nessa igreja, Deus na minha vida, Deus na sua vida. É somente você crer. Marcos 9:23 está escrito: tudo é possível ao que crê. Essa resposta foi dada por Jesus ao pai daquele moço lunático, porque ele trouxe o seu filho endemoniado e os discípulos oraram e não pôde libertá-lo. Quando o Senhor Jesus chegou, que mandou que o demônio saísse, o demônio saiu, glória a Deus. Mas antes que Jesus orasse, ele disse: Senhor, se tu podes libertar o meu filho, se tu podes curar o meu filho, se tu podes. Jesus olhou para ele e disse: tu podes? Tudo é possível ao que crê. Ele não se reportou apenas a ele, mas a qualquer que tivesse fé. Aleluia. E esta noite eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, meu amigo, em quem você tem depositado a sua confiança? Glória a Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós sim fazemos menção do nome do Senhor. Em quem você confia? Em carros? Em cavalos? Há muitas pessoas na igreja que a confiança dela ou dele está em pessoas, está em coisas, está em bens. Mas a nossa confiança precisa estar sim no Senhor. O Senhor dá, mas o Senhor tira também. Precisamos mesmo confiar no Senhor. No livro de Reis, do segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. A Bíblia fala, meus amados irmãos, de um profeta. O nome desse profeta era Eliseu. E Eliseu, meus amados e queridos irmãos, estava ali em Dotã, com o seu moço Geazi. E a Bíblia diz que do outro lado, o rei da Assíria fazia projetos para destruir Israel, destruir o povo de Deus. Escute. Não é coisa de hoje, é coisa de sempre. O povo de Deus odiado pelas nações e marcados por uma só razão, porque tem o Deus de Jacó como seu único e verdadeiro Deus. A guerra que nós estamos contemplando hoje é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Os Hamás não estão lutando nem guerreando, não é por dinheiro, não é por petróleo, não é por território, também não. Eles estão lutando simplesmente para destruir o povo de Deus. Só que tem uma coisa que eles sabem, mas não acreditam, que ninguém, eu disse ninguém, deixa eu dizer outra vez, ninguém poderá destruir o Israel de Deus, porque é nação eleita, povo escolhido de Deus. Nesta batalha, quem vai ganhar? Israel. Claro que é Israel. Glória a Deus. A última batalha que vai parecer estar perdido, que ainda não é esta. Israel vai estar toda entrincheirada e uma revolta geral das nações virá contra Israel e todos cercarão Israel para destruir. Por quê? Porque vão entender que todas as guerras
é uma provocação de Israel, como estão tentando fazer agora. Aleluia. Estão revertendo a situação, dizendo que Israel é culpado. Glória a Deus. Eles matam, esfolam, arrancam a cabeça de crianças, queimam crianças vivas nos fornos. Israel é culpado. Glória a Deus. Então naquele dia, hoje são pequenas nações ou grandes nações, um grupo numericamente um grupo pequeno, mas o mundo está se mobilizando. A terceira guerra mundial está aí para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também não vai acontecer. Pode escrever isso. Também não vai acontecer. Esta terceira guerra mundial, ela vai acontecer, mas não é agora. Por que não agora? Por conta desta igreja. Enquanto esta igreja estiver na terra, não acontece, porque a nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Naquele dia sim, Israel, quando se sentir perdida por todas as nações e se voltarem contra ela, ela vai jogar as armas no chão. Um grande avivamento espiritual acontecerá em Israel. Eles levantarão as mãos para os céus e clamarão o seu Messias, que até hoje eles estão orando pela vinda do Messias, lá no Muro das Lamentações. Glória a Deus. Porque eles não têm entendimento. Aquele Jesus que veio sendo seu Messias, eles não receberam como Messias. Glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou, está escrito, quando Jesus ressuscitou, meus amados irmãos, os guardas que ali vigiavam o túmulo foram pagos para espalhar a notícia que os discípulos vieram e roubaram o corpo. E essa narrativa até hoje se tem em Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas naquele dia, Israel vai lembrar de Jesus, vai clamar. E vai ser naquele dia que os céus se abrirão. E aparecerá Jesus Cristo montado no cavalo branco, na sua coxa escrito fiel e verdadeiro. Aleluia. E ele descerá para a guerra do Amargedon. E ele descerá com miríades de anjos e descerá com esta igreja que já está com ele lá no céu, porque saiu no arrebatamento. Então, queridos e amados irmãos, glória a Deus. Os planos do rei da Síria, todos os planos do rei da Síria foram frustrados, porque eles traçaram os planos de guerra, mas não conseguiam executar, porque quando eles estavam traçando os planos de guerra, Deus estava revelando o profeta Eliseu, e dizendo: em tal e em tal lugar, há uma emboscada do rei da Síria com seu exército para destruir o povo de Deus. E o rei da Síria e o profeta Eliseu imediatamente mandava avisar o Deus de Israel, dizendo: não passe em tal e em tal lugar, porque há uma emboscada para vocês. E ele não passava. Aleluia. É como agora, em pleno século 21, estava sendo feito um túnel de 80 metros de profundidade. Glória a Deus, um túnel por baixo da terra para invadir Israel, aleluia, por baixo do chão, mas já foi descoberto. Glória a Deus, Israel já está atacando, aleluia. E eu pergunto: como se descobre essas coisas? Não se descobre, estas coisas não são descobertas, estas coisas são reveladas por Jeová dos exércitos, dono do povo de Israel. Rei da Síria, 3 vezes planos frustrados, e ele ficou revoltado, porque o diabo é um revoltado mesmo, aleluia. E que foi que ele fez? Ele mandou
fez uma reunião com o seu exército, e ali disse: um de vocês está me traindo. Como pode o rei de Judá descobriu, o rei de Israel descobriu os nossos planos e os nossos projetos? Mas lá no meio havia um crente desviado. Glória a Deus. E disse: olha, meu Senhor, é porque lá tem um homem de Deus, tem um profeta. O Senhor mostra, o Senhor faz os planos aqui e Deus revela lá. Quantos homens era? Um. Diga um. Era só um homem que impedia a chacina. E o rei disse: onde ele está? Disse: está em Dotã. Disse: vamos acabar com ele. Para um homem só precisava mandar. Se fosse um homem muito forte, mandava 3 homens ou 4. Ele mobilizou um exército inteiro. Oh, aleluia. Um aparato de guerra para pegar apenas um homem. Conseguiu. Ninguém consegue pegar um crente cheio do Espírito Santo nas mãos de Deus. Deus garante vitória. Você e Deus é a maioria absoluta. Você é inabalável e não tem quem possa. Operando Deus, quem impedirá? Techa glide todo pouco na nasce ele não sama. Ao amanhecer do dia, Geazi sai. Quando olha para os montes, de um lado a outro, os montes está cercado com os carros de guerra, com o exército do rei da Síria. Ele entra, parece que eu estou vendo o desespero dele, James. Entra na carreira. Eliseu, meu Senhor, estamos perdidos. Perdidos? Crente perdido? Não, meu irmão, já fomos achados lá no Calvário. Esse negócio de perdido? Glória a Deus. Vamos ser destruídos. Destruído? Quem disse a você? Que é isso? Toma uma garapa, pega água aí com garapa. Disse: não, é muito sério. Tem aquele crente assim, né? Espalhafatoso. É muito sério, sério. O que é que é tão sério assim, meu filho? Disse: não, estamos cercados com o rei de Assíria e seus cavalos de guerra. Ele diz: oh, meu Deus do céu, não é possível que esse menino não cresça. Tanto tempo na igreja, já batizado nas águas, já batizado com o Espírito Santo, não cresceu ainda? Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer uma oração por você, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. E Eliseu orou. Olha que oração, irmão, poderosa. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando abriu os olhos, que o moço olhou, aí se alegrou. Disse: o que foi? Disse: eu estou vendo aqui na nossa retaguarda carros e cavalos de fogo. Há um exército na nossa retaguarda de carros e cavalos de fogo. Quer dizer que você só acredita porque você está vendo? Disso eu já sabia há muito tempo, eu nem precisava ver, porque eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei que há um anjo acampado ao meu redor. Eu sei disso. Eu não preciso ver o anjo para saber que ele está ao meu redor, sendo a minha proteção, vindo da parte de Deus. Aí o exército começa a descer, mas Geazi já está tranquilo. Aí o Senhor, o profeta diz: Senhor, fere de cegueira este exército. Aí ficou todo mundo cego. Cadê a porta da casa? Aleluia. Aí Eliseu disse: pegue na mão um do outro que eu vou levar vocês para o lugar certo. Segure na mãozinha um do outro, soldado. Não precisa de espada não, segure na mãozinha um do outro. Deixa as espadas para lá. Aí fez aquela fila, levou todo mundo para Samaria. Chegou no centro de Samaria, deixou tudo e disse: pronto,
Rei, esses são os homens que queria destruir com vocês. Aleluia. Jesus, Senhor, Jeová, abre os olhos dos meninos. Quando eles abriram, estava no meio de Samaria. E agora? Ficaram tudo assombrados. Vão morrer todo mundo. Eu disse, não, vai morrer ninguém não. E o rei disse, o que é que eu faço com eles? Prepara um banquete, dê comida a todo mundo, depois manda eles voltar para a nação deles. Levante a mão e glorifique. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. É crise? Busque ao Senhor. É crise? Confie no Senhor. É crise? Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Depender significa estar sujeito. Glória a Deus. Significa estar auxiliado, estar sob proteção, estar subordinado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O tempo não dá. Os conselhos já foi dado. Buscar, confiar e depender. Diga. O que foi que eu disse? Pronto. Buscar, confiar e depender. Escute. Seja qual for o problema que você está atravessando. Seja qual for a luta. Tudo que você precisa está aqui. Busque ao Senhor. É só buscar. Glória a Deus.